Mas eu te falo que você chegou numa boa hora, porque você chegou na hora de uma super entrevista. Entrevista não, um bate-papo muito gostoso que vai ter aqui agora. Eu estou já vendo. Ela tá toda linda, tá ali arrumando o cabelo e tal. Ela não sei se ela tá vendo a gente, mas a gente já tá vendo aqui, ela toda linda. E a nossa entrevistada, nossa super convidada, tem a honra de receber aqui Fá Morena. Tudo bem? Querida, muito obrigada por me receber na rádio. Muito obrigada aos ouvintes por estarem aqui com a gente. Tô muito feliz mesmo. Ah, eu também estou muito feliz. E eu até falar os nomes das rádios, mas eu tô aqui, minha querida, sem enxergar. Pede ajuda pra quem estiver aí do seu lado. Gislene, é o seguinte, eu, durante o dia, a minha casa fica lotada de jardineiros. Então, o que eu fiz? Eu fechei a minha sala, tirei todo o som de fora e tô aqui sem enxergar direito, mas a luz tá boa, não tá? Tá ótimo, tá tudo ótimo. Então, vamos bater papo. Vamos bater papo. Então, assim, eu até fiz um vídeo, eu te marquei lá no Insta, que eu contei rapidinho, assim, quem é você, pra quem... Porque às vezes fala o nome, a pessoa fala, não tô associando o nome à pessoa. E quando olha, fala, eu sei quem é. E eu falei assim, gente, Fá Morena, eu vou entrevistar a Fá Morena, vou receber no meu programa. E aí eu contei quem você é rapidamente pra situar as pessoas. E eu disse assim, olha só as voltas que o mundo dá. Sou sua fã, e eu te falei isso ontem, sou sua fã de carteirinha desde lá, né, da Rede TV, Ritmo Brasil, aquela coisa toda. E nunca pensei na minha vida que estaria batendo papo com você. Que então, linda. Muito obrigada. Agradeço o convite, Gislene. Eu ontem te falei, nossa, fico muito mais feliz ainda ao saber que você é minha fã. E é o seguinte, né? Você falar, fui te apresentar, né? Muita gente pode não me conhecer. Existia uma vaidade antiga, né? Eu lembro de 20 anos atrás que o artista achava absurdo alguém não conhecê-lo. Mas hoje o mundo é tão rico em artistas, não é verdade? A gente é conhecida num lugar, não é conhecida em outro. Às vezes a gente está num segmento, por exemplo, eu trabalho mais com arte, com música. Então o pessoal da arte, da música, fica mais por dentro, né, do meu nome. E outros não. Então estou me apresentando aqui, Fá Morena, né, com um monte de história para contar. Fá, estão me falando aqui, pessoal da técnica, para você abaixar um pouquinho o seu volume. É isso? O quê? Tá dando um retorno. Peraí, deixa eu abaixar então. Vê se melhorou, gente, porque eu falo alto. Agora sim. Agora tá ótimo. Tava com... Agora tá ótimo. Então, essa questão da vaidade, da televisão, a gente sabe como é, né? E eu assisti muita coisa do seu material, do seu conteúdo. E eu vi que você falou exatamente dessa questão para uma entrevista que você deu na Gazeta, que você falou dessa questão de vaidade da televisão. Eu assisti também uma entrevista que você fez, uma live que você fez com Boris Casoy, e que vocês estavam falando de televisão, que vocês estavam falando de... Você perguntou para ele, né, se tinha censura, se ele podia emitir a opinião dele. E aí, em cima disso tudo, de imagem, de televisão, dessa coisa toda, eu vou fazer uma pergunta aqui mais estruturada para você. Mas antes, assim, na verdade, quem é a Fá Morena? Uma paulistana da Lapa, psicóloga, e a pergunta que eu vou te fazer já eu vou colocar essa questão da psicologia. O Brasil é um país... São Paulo, na verdade, né? E São Paulo parece que é a capital do Brasil, né? Pela estrutura que tem. O Brasil é um país continental e você fez o programa Ritmo Brasil. Eu vou juntar todas essas informações para te perguntar o seguinte. Você se formou em psicologia, atuou durante 9 anos. E o que foi que a psicologia te ensinou? E te ensina, né? O que você aprendeu com ela e o que você passa através dos seus aprendizados da psicologia.
Por conta exatamente dessa questão que eu te falei, que eu vi na entrevista do Boris, que vocês estavam falando sobre a língua portuguesa, a forma, né, que é falado. Você até fez uma brincadeira lá com ele dos termos, né, de gírias e tal. Ele acertou todas, até te deu você errou uma lá e ele acertou todas. Mas ele faz uso corretíssimo da língua portuguesa. E a questão, em outro momento, uma outra entrevista na Gazeta, você falou que viajando, conhecendo pessoas, tem aquelas pessoas muito simples, que não são letradas, mas que a gente aprende muito com elas. Então, e esse seu jeito, você é gente que gosta de gente, e isso tá mais do que nítido, né? Tá estampadinho assim no seu rosto. E eu quero te perguntar, o que é que você aprende, o que é que você transmite, como é que você simplifica essa sua paixão por gente? De onde vem, para onde vai, como que funciona isso tudo? Eu tenho a impressão que a psicologia foi o primeiro chute para eu descobrir, muito jovem ainda, que todos nós somos diferentes. E nessa diferença a gente pode descobrir coisa muito legal sobre o outro. A gente pode crescer muito com o outro. E é fácil de dizer, mas é muito difícil de atuar, né? Até o Di Ferreiro tem uma música que fala um pouco isso, né? Fácil falar, né? Que a gente pode levar tudo na boa, não é assim, né? Eu tenho o meu quadrado, então as pessoas que respeitem o meu quadrado. E aí, o que acontece? Eu acho que todos nós temos os nossos quadrados. Então, respeitando o quadrado do outro, percebendo a diferença do outro, a gente vai crescer muito como pessoa, como gente, né? Nós vamos crescer muito como pessoas. E eu tenho um fascínio um pouco por esse mistério, por esse desenvolvimento tão individual que cada um tem, né? Então eu tenho diversos amigos de diversos jeitos e cada um dá uma opinião diferente sobre o mesmo assunto. E isso é maravilhoso para se crescer, para você perceber que você não é único no mundo e que a tua opinião não é a única no mundo. E eu aprendi muito em relação a isso com a psicologia, né? E a música sempre foi um encanto na minha vida desde pequena, né? E foi isso que você me perguntou, porque você vê como eu vou me perdendo, eu vou indo. Não, foi isso mesmo, que na verdade é essa junção mesmo, né? Durante a vida que eu falei na Gazeta, que a sabedoria não está na lição da escola, a Sim. sabedoria está na vida, né? Eu conheci muitas pessoas no interior do Brasil, quando eu viajava, ia conversar, e cada frase interessantíssima que uma pessoa de mais idade dizia, ou até um menino, né? Você sabe, posso contar uma história? Claro, por favor. Sim. Ixi, não tô te ouvindo. Nós estamos te ouvindo, mas tem um chiado. Será que é o volume de novo? Não sei, eu não tô ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Agora tá ok. Tá. Então, posso te contar de uma viagem? Sim. Então, uma vez eu fui para Maragogi, quando Maragogi não era o que é hoje, né? No Nordeste brasileiro. Era um lugar, mas muito, muito, muito sem ninguém. E eu estava andando na praia, eu tinha só um hotelzinho na época. Eu estava andando na praia e vi um menino pequenininho. E eu acho que ele devia ter o quê? Uns 5, 6 anos. Ele falou assim: tia, posso andar com você? Eu falei, claro. E a gente continuou andando. Aí eu falei, me conta um pouquinho, como é que vocês vivem aqui? Aí ele foi dizendo. E a gente foi chegando no hotel e ele foi me mostrando algumas coisas. Ele tirava os negócios que é o corrupto. Sabe o corrupto? Sim. Que a gente tira na areia? Que é aquele bichinho que fica corroendo a areia? Sim. Isso é corrupto, tia. Ai, que legal, eu não sabia que chamava corrupto. Aí chegando perto do hotel, ele falou assim: tia, você sabe que eu não tomo Coca-Cola há muito tempo? Eu falei, é mesmo? Então eu vou comprar uma Coca-Cola para você. Aí ele falou assim, você pode comprar 2?
Eu falei, por que 2? Você não vai aguentar tomar uma inteira? Aí ele falou assim, não, é porque eu tenho pai, mãinha, tenho meus 5 irmãos e eu quero dividir com eles. Oh, que lindo. Aí eu disse para ele o seguinte, pode deixar que eu vou comprar 3. Você consegue levar 3 numa sacolinha? Consigo, tia, você vai comprar porque eu não posso entrar no hotel que eles não deixam entrar. Olha que lição desse menino, ele tinha uns 6, 7 anos, ele já estava sabendo dividir com a família. Então, a gente vai aprendendo, é só olhar para as pessoas, né? Elas podem dizer coisas muito bacanas pra gente. Então, esse menino tinha 5, 6, 7 anos, no máximo. E aí você vai para uma pessoa mais velha, ela também te ensina um monte de coisa que ela aprendeu na vida. Então, isso para mim é fantástico. Eu sempre falo que a gente não precisa passar por todas as experiências para aprender, né? Que é exatamente isso que você está falando. Agora me conta uma coisa, essa questão de aprendizado, faz 1 ano que estamos aí na pandemia, mais um pouquinho, né, um pouquinho além aí de 1 ano já, e nesse 1 ano tem muita gente que, né, olha e fala assim, meu Deus, parou tudo, não faço mais nada, estou dentro de casa, enclausurado, parece uma prisão domiciliar, e as pessoas pararam a vida. E na verdade você foi pro lado oposto. E, né, porque você ficou quase 18 anos na Rede TV, você apresentou o almoço com os artistas, depois o Ritmo Brasil durante muito tempo, e vai ser sempre. Você saiu da Rede TV, mas você é o ícone, né, continua sendo, a gente fala em Fá Moreno, fala em Rede TV, tá tudo junto e misturado, e você resolveu sair e pegou todo mundo de calça curta de surpresa. Não bastasse isso no momento ali da pandemia, tipo, o que deu nessa mulher que ela tá inventando moda, né? Que é isso? Não bastasse, logo aparece a Fá Morena careca. E aí ninguém tava entendendo nada. E aí eu quero saber como é a pandemia pra você, porque na verdade, quando todo mundo parou, você começou com muitos projetos e você deu uma virada na sua vida. Você sempre teve muitos projetos, quem te acompanha sabe disso, mas você foi pro outro lado, no momento que todo mundo tava quietinho, você resolveu dar uma repaginada. De onde vem isso? E também tem uma questão que quando a gente mexe nos cabelos, por exemplo, quando a gente se divorcia, quando muda lá a vida, a gente muda, a primeira coisa é a imagem e a gente mexe nos cabelos. Tem uma associação, o seu cabelo com a sua saída da Rede TV, com esse seu novo projeto, porque você tá bombando aí nas lives, porque eu tenho acompanhado todas. Ai, que bom, obrigada. Então, foi ao contrário do que você falou, né? Primeiro eu fiquei careca, né? Depois eu saí da Rede TV. Mas tudo ano passado na pandemia. Desculpa. Mas tudo no ano passado na pandemia. Sim. A história de ficar careca é assim, eu acho que tem uma adolescente, uma criança dentro de mim que não morre, né? E aí eu comecei a brincar com a minha família e falei pra eles que eu ia cortar o cabelo. Aí os meninos falaram, agora não é hora, deixa assim. Eu falei, cortar não, né? E fiquei com esse cortar não na cabeça. No dia seguinte eu tive a ideia, eu falei, cortar não, mas raspar sim. Aí eu fui falar com a minha nora, que também é uma molequinha, né? Nós duas juntas não presta. Aí eu falei pra ela, Ju, você raspa a minha cabeça, a gente não conta nada pra eles, eu apareço careca. Ela falou, raspa, Fá. Meu Deus. Mas como é que a gente vai fazer pra fazer a surpresa? Eu falei, não sei, porque eu vou ter que pegar a maquininha do neto, do meu filho, né? Eu falei, eu não sei, mas vamos elaborando isso. Aí conversei com o meu cabeleireiro, ele falou, não, eu ensino a Júlia os movimentos da maquininha, tal, para o teu cabelo nascer legal, né? E daí me veio uma outra ideia, que foi a doação de cabelos. Eu falei, gente, eu posso doar meus cabelos, aí vai ter um sentido muito maior. Sim. Aí conversei com a assessoria, aí a minha assessoria, Márcia Stivel, pesquisou. Aí elas falaram, Fá, você não vai acreditar. Você é madrinha da Casa Ronald de Moema, né? Que atende famílias que têm as crianças e adolescentes com câncer. E eles aceitam cabelos. Eu falei, pronto, já está doado. Aí foi o máximo. Eu não sabia como eu ia ficar, era um sonho de adolescente. Minha adolescente veio.
A minha casa de praia tem uma escadaria que vai para o meu quarto e nós ficamos as duas no quarto. E a minha outra nora falou assim, dessa eu não participo, porque cortar cabelo não é comigo. Eu falei, não é cortar, é raspar. Não, eu não vou. E daí eu e a Júlia fizemos com o Tony. Eu falei, por que não expor essa minha situação, esse meu desejo, essa minha vontade? Foi muito bom, porque muitas mulheres fizeram isso depois. Uma até que me marca, eu sempre falo nas entrevistas, me marcou muito, porque ela conversou com o marido falou, se a Fá Morena raspou, ela falou, não, vou até te mostrar a foto da Fá. Mostrou, ele falou, então raspa também, se é teu desejo. E ela raspou, ela falou que ele gostou, que ela ficou toda feliz, toda sensual. Então foi um desejo. E a Rede TV foi o desejo de mudar um pouco o que eu estava fazendo. O desejo de partir para outra emissora, para outros movimentos, para outra Fá. A Fá é muito festeira. Você veja que o Ritmo Brasil dos 3 últimos anos na Rede TV era Ritmo Brasil de festa. Eu me divertia, todo mundo adorava, né? A gente também se divertia. E anteriormente eram entrevistas que também todos gostavam muito, porque tem essa história, eu gosto da música, eu gosto da arte, mas antes de tudo isso, eu gosto de gente, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber que o outro é verdadeiro. Tanto que alguns artistas, que eu não digo nome para ninguém, me foram oferecidos, mas eu sabia que a história não era de envolvimento verdadeiro, era um envolvimento só comercial. E aí não vale, tem que ter os dois juntos, sabe? É lógico que a gente tem que ganhar dinheiro. Sim. Eu não estou trabalhando à toa, né? Eu estou trabalhando porque eu quero ganhar dinheiro também, né? Porque a gente não vive sem. Sim. Então, mas tem que ter esse envolvimento verdadeiro, sabe? Então, eu acho que foi isso, as duas coisas. A adolescente que veio com tudo, né? E eu falei, vou fazer. E a mulher que adora um desafio e que percebeu que na Rede TV não ia ter mais nada de diferente, né? E eu queria experimentar coisas diferentes, né? E estamos adorando esses seus experimentos, que a gente está saboreando muito. E por falar nisso, você falou da sua nora, da Júlia, que te ajudou com essa peripécia do cabelo. Parabéns, hoje é dia da sogra. Ah! Como é que eu não sei disso? Ah, cadê essas noras que não te deram parabéns ainda? Vamos puxar a orelha. Parabéns, porque você acabou de falar, né, que você é tão moleca quanto a nora. Você fala sempre porque agora o seu filho, o pai da Suzane, né? Que é o marido da Júlia, pelo que eu acho, certo? Estão morando com você porque o apartamento deles a casa está em reforma, porque a Suzane chegou e precisou fazer lá uma reforma. E aí você contou em algumas entrevistas, na verdade, você contou que você compartilha ali do dia a dia da neta e que você baba e que nesse momento você está realmente curtindo o crescimento da neta. E que você foi presente no crescimento dos seus filhos, na educação dos seus filhos, 3 filhos, mas a gente sabe que mãe é mãe, né? Tem a função de educar, de cobrar, de colocar limites, tem toda a preocupação de mãe mesmo, né? De não faltar nada, em todos os sentidos, não só material, todas as questões emocional, cultural, todas essas questões que a educação requer. E agora neto não. Neto, a parte funcional da educação é dos pais. E a avó, como eu disse agora há pouco, né, no primeiro bloco, vó é mãe 2 vezes e é mãe com açúcar. Como é essa experiência de ser vó? Quanto tempo tem a Suzane e como é que é? Ela é linda. Para quem não viu, depois acessa lá o Insta da Fá Morena, @Fá2As-Morena, e vocês vão ver ela falando da neta e a gente também quer saber aqui. Então, a Suzane, ser vó para mim foi um presente, né?
Mas o sentimento de avó foi vindo aos poucos, quando eu comecei a perceber que ela não podia dar um chorinho, que eu já fico toda comovida. Não posso ver ela chorar, que eu tenho que ficar longe, não posso nem tentar resolver, porque a gente me comove demais. E tem uma coisa muito interessante, ontem até falei para a Júlia, vocês moram comigo, né? A gente conversando, porque quando ela dá de mamar, ela termina de dar de mamar, eu sento lá com ela, a gente fica papeando, né? Eu falei, você sabe, Ju, que agora eu sou vó. Então, qualquer coisa que você veja que você não quer como mãe, você me diz, porque eu sou muito moleca. E a Júlia, o Neto, até comentam, né, que ela me vê, a Suzane me vê assim, de longe, eu chegando na porta, ela já ri, ela pode estar chorando, ela já começa a rir, porque eu sou moleca, então eu já chego brincando, sabe? E pai e mãe, é isso que você falou, é educar. Então, por enquanto, eles estão aqui. Então, eu sempre não. Ontem eu disse para ela, não tinha dito ainda, mas no começo, quando a Suzane nasceu, a gente sempre conversa, eu falo, primeiro pai e mãe, depois os adjacentes. Sim. Né? Porque às vezes alguém faz alguma coisa que te incomoda, né? E não é nada demais, a pessoa nem percebeu, mas te incomoda. Você é mãe, você tem que dizer, né? Ainda mais morando juntos. Mas ela é muito novinha ainda, né? Mas ontem a gente conversando, eu falei, Ju, pelo amor de Deus, quando você tiver qualquer coisa, você me diz. Mas lógico, né? Fala, imagina, não tem, né? Mas é isso, ela é, pra mim, qualquer coisa que ela faz é um presente. Todos os dias eu tenho um presente, porque ela ri, ela tem um riso solto, sabe? Igual a avó. Porque até eu brinquei com a Júlia, eu falei, ela não puxou em nada a avó. Procura, bochecha não tem, o olho dela é claro, não tem nada da avó, mas procura a risada. Ri que nem a avó. Mas eu tava vendo, você é conhecida como apresentadora Sorriso, né? Eu vi em vários lugares escrito apresentadora Sorriso. Eu falei, mas não podia ser não podia ter outro título, apresentadora Sorriso, porque sempre sorrindo, sempre com essa leveza. E é tudo que você falou no começo aqui, né? É gostar de gente, é aprender, é estar disposta a ouvir, a aprender, a compartilhar. E você falou de um outro componente que eu acho que é a liga disso tudo, que é a música. Como é que a música entrou na sua vida? Ela entrou desde pequena, nem sei como ela entrou. Eu sei que eu cantava em copo para ficar ouvindo o meu ouvido, eu adorava ouvir se eu desafinava, se eu não desafinava, desde pequenininha. E eu ouvia umas rádios meio alternativas, porque meu pai, ele ouvia muito sertanejo quando ele chegava do trabalho. Então, à noite era radinho de pilha, sabe essas coisas? Uhum. À noite era sertanejo e durante o dia eu mudava a estação e vivia música clássica que eu amava de paixão. E eu vivi uma coisa esplendorosa que foi a explosão da música brasileira no rock, na bossa nova. Imagina, a bossa nova surgiu em 58, eu nasci em 57. Então, com 6, 7 anos, eu já ouvia uma bossa nova muito rica, né? Aí surge Elis Regina, Jair Rodrigues, gente, os festivais. Eu acho que essa época em que eu vivi foi uma época rica, muito rica musicalmente falando. E eu só tenho que agradecer por ter vivido isso, né? Porque eu tenho a impressão que hoje a gente colhe frutos. Eu falo frutos, que é assim, frutos. Não tem nada que você olhe e fale assim, nossa, isso sim é uma explosão musical. Uhum. Naquela época não. E naquela época tinha uma ideologia política também, né? Então, nossa, o cara que era vaiado no festival não estava nem aí, ele quebrava o violão no palco, sabe? Era uma loucura fantástica. E ver tudo isso me fascinava. E ao mesmo tempo, eu sempre amei livros, né? Eu ia perguntar, não sei se foi para Kátia Fonseca ou para Carol Mioto na Gazeta, que o meu primeiro livro me fez chorar muito. E eu pensei, como pode uma pessoa poder escrever um livro
que me faça ir para o lugar onde ele está, né? E daí eu percebi o fascínio que era o livro, a gente poder viajar dentro da própria casa, né? Eu ia te perguntar... Até hoje, eu não gosto de assistir aos filmes de cinema que vêm de livros antes de ler o livro, porque eu quero saber se o diretor, o autor, o que bolou o filme, teve a mesma ideia que eu tive, né, em relação ao livro, aos lugares, sabe? Às vezes eu me decepciono um monte. Eu saio de lá, não pensou em nada igualzinho a mim, você vê? Porque aí você tem que comprar a ideia do outro, né? E quando a gente lê, eu também escrevo. E quando a gente lê, a gente vai criando toda uma fantasia, independente de qual seja o estilo do livro ali, se é ficção, se é drama, a gente cria a nossa realidade. Como aconteceu, por exemplo, 50 Tons de Cinza, teve muita gente que leu, e quando foi assistir ao filme, falava, nossa, não era nada. Aquele Christian Grey não era o que eu imaginei, o meu era de outro jeito, né? Porque é muito individual e então eu concordo plenamente aí com o que você falou. E a gente tá falando de música e você falou agora dos livros, tal, dessa questão. E eu ia te perguntar mesmo como é que entrou a literatura, porque tem um conto seu, deixa eu pegar aqui as minhas anotações... na coletânea A Medida de Todas as Coisas. O que foi A Medida de Todas as Coisas? A Medida de Todas as Coisas foi o primeiro encontro literário que eu tive com um grupo de mulheres e homens que se chama O Beco, e a gente se encontrava na Vila Madalena e levava contos e discutia os contos uma vez por semana à noite. Aí a gente levava comes e bebes e fazia o nosso sarauzinho, e era uma delícia. Aí resolvemos lançar um livro com uma temática. E A Medida de Todas as Coisas tem a ver com o pai, né? Que pai é muito centro também, né? Mãe é um centro diferente do pai. Pai é o centro racional, né? Ainda é o protetor, né? E aí cada qual fez um conto e nós juntamos nesse livro que se chama A Medida de Todas as Coisas. E eu falo de um pai, meu pai, conforme eu ouvia, né? Até eu não posso ler muito conto, sabe? Depois que eu escrevo e lanço, porque eu tenho vontade de ficar corrigindo. Então, não sei se você é assim. Eu escrevo, eu prefiro não ver mais, porque senão eu vou corrigir a vida aquilo que eu escrevi. Eu escrevo, de modo geral, assim, eu escrevo numa tacada só, tenho muita facilidade para escrever, então eu sempre escrevo, fica aquela coisa gigantesca, mas eu não vou, eu sou professora de português. Então, adoro. Português, inglês, eu assisti uma entrevista sua que você falava das línguas, né, dos idiomas, que é uma coisa que você pensa que você deveria ter investido um pouco mais, né? Eu sou professora de português, inglês e integração social, mas eu sempre tive essa questão de escrever muito. E eu sempre escrevo de uma vez. E eu tinha uma professora no ensino fundamental, enfim, por aí eu era criança, que dizia assim: escreva de uma vez. Não no sentido de já publicar, né? Mas escreva sem perder o foco. Se você escrever casa com Z, tudo bem. Continua seu pensamento, seu raciocínio e vai embora. Depois que você terminar falando, não tem mais nada para escrever, aí você volta fazendo as correções. Mas não pensa, a casa é com Z ou é com S? É com 2 S ou é com C cedilha agora? Porque aí trava. Então eu escrevo tudo de uma vez e depois aí eu volto. Claro que a gente, né, não escreve casa com Z, era lá quando eu tava aprendendo, né? Mas eu volto, eu vou corrigir na acentuação, pontuação. Senão eu dou uma travada. Nada que não vai bloquear, mas eu vou direto. E também só corrijo aquelas coisas básicas, mas não volto para corrigir muitas coisas, porque eu também sempre vou alterando. Eu acho que isso é coisa de escritor mesmo. Essa coisa de voltar, a gente faz um outro livro em cima do primeiro, né? Nas correções. É o que a gente fala de tirar os cacos na televisão, né? Às vezes, quando a gente vai escrevendo, as coisas vão vindo, a imaginação vai vindo, e muitas vezes essa história do foco é importantíssima, porque às vezes vem uma outra história dentro daquela história, né?
E muitas vezes você precisa enxugar. Você acredita que eu adoro enxugar? E daí eu vou tirando os cacos, mas eu não tenho coragem de jogar fora. Mas daqueles cacos acaba virando outra história. Daqueles cacos vira outra história. Você fala assim, isso aqui eu vou aproveitar lá. Ô Fá, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai para o apoio cultural rapidíssimo. É o tempo de você tomar uma água e a gente volta já já. Aguenta aí que a gente já volta. E vocês que estão nos acompanhando também, ó. Tempo de pegar uma água, volta aqui correndo e a gente volta já. Voltamos! Estamos no ar com o programa Desperte com Elas. Agora são 15 horas e 11 minutos. Estamos no terceiro bloco. Se você chegou agora, seja muitíssimo bem-vindo. Você perdeu os 2 primeiros blocos. Perdeu entre aspas, porque fica tudo gravado e você pode acompanhar depois. Estamos aqui num super bate-papo, uma prosa pra lá de boa, com a Fá Morena. E ela já contou um monte de história boa aqui. Se você perdeu, volta lá depois, porque você precisa saber de tudo que ela contou aqui pra gente. Fá Morena, me diz uma coisa. Tá me ouvindo? Ótimo. Eu tentei falar aqui com a sua... Eu falei com a sua assessora de imprensa, mas a gente não conseguiu falar com você. Você consegue ficar um pouquinho mais do que o horário combinado com a gente? Mais uns 15 minutos depois? Sim? Bora então, tá resolvido. Eu falei pra ela, não deixa que eu resolva aqui então. Porque mandou mensagem, acho que você não viu no WhatsApp. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem, por exemplo, na verdade vai subir hoje o meu vídeo, um vídeo que eu vou subir no meu YouTube, que eu vou falar de menopausa. Eu sou sexóloga. E eu quero falar uma outra coisa com você. Maturidade, terceira idade. As pessoas uns chamam de terceira idade, outros de melhor idade. Enfim, não importa o nome que dê. É outra coisa que eu quero saber. Em 2018, você completou 60 anos. E você fez um ensaio sensual. Conta pra gente como é fazer um ensaio sensual aos 60 anos, quando muita gente já fala assim, já passou minha época, aquele saudosismo, meu tempo, quando eu era jovem, e você vai e faz um ensaio sensual. O que significa os 60, os 60 mais, os 63, 65, 70, 80, não importa quantos anos. Maturidade, felicidade, alegria, tem idade? Maturidade tem idade. Porque quando a gente tem 20 anos, a gente não pensa como quando a gente tem 40, 50, 60. Eu acho que a vida, para quem enxerga, vai nos ensinando coisas. Então, para quem enxerga, a gente pode aprender coisas ou não. Em relação a essa história de terceira idade, a terceira idade é um protocolo, né? Então, estabeleceu-se que a partir de 60 anos é terceira idade. Então, eu estou na terceira idade, protocolarmente falando. Disse, né? Eu estava vendo uma reportagem outra semana, não sei onde, que parece que isso vai ser alterado para 70, porque, de fato, hoje a gente com 60 anos tem uma disposição muito diferente dos nossos pais com 60 anos. Eu lembro da minha mãe com 60 anos, que ela era bem obesa, ela pensava com uma cabeça de quem já não andava mais, mas ela andava muito bem, mas não queria, porque acho que ela já estava cansada. Ou de ir para os mesmos caminhos, talvez, muito, né? Ela tem mais de 4 quilômetros. E assim, eu acho que a cabeça mudou, né? Em relação à velhice, as pessoas têm muito medo dessa palavra, né? E eu enxergo a velhice como algo muito bem-vindo, porque a velhice significa que você não morreu ainda. Se você envelhecer bem, com saúde, maravilhoso. E a menopausa vem com a velhice, não tem jeito, né? Eu tenho uma amiga, Fá, é uma psicóloga, ela chama Rebecca Fischer, e ela não fala de velhice, ela não fala que nós envelhecemos, ela fala que nós ficamos jovens, somos jovens há mais tempo. E eu acho isso interessante, porque quando a gente fala velho,
Claro que para cada pessoa vai repercutir de um jeito o termo e a experiência. Mas envelhecer pode ser bom ou não, depende muito de várias situações. Mas eu quero focar nesse ensaio, não no ensaio exatamente, mas para que seja um exemplo mesmo, porque principalmente hoje, nesse momento pandêmico que nós estamos, e que tem muita gente, independente da idade, que tá desanimado e que fala, ai, o que eu vou fazer da vida? Não tem mais nada para fazer, vou ficar dentro de casa, o que eu vou fazer dentro de casa, né? E você está aí provando que, independente da idade, de momento pandêmico, de tudo isso, você está esbanjando jovialidade, não importa quantos anos tenha, né? E com projetos e com tudo isso. E você, nesse ensaio, você disse uma frase que deixa eu achar aqui, não há idade para sensualidade. Então, é nisso que eu quero pegar o seu exemplo, a sua experiência, porque assim como quando você cortou o cabelo, quando você ficou careca, que, né, uma outra moça pegou a experiência e fez igual, e que o marido falou, se a Fá fez, então vai lá e faz também, né, se é o seu desejo. Como é que a gente... Porque a gente não motiva ninguém. Motivação é interna, é pessoal. A gente inspira as pessoas. Como é esse seu olhar que você sabe, você tem consciência de que você inspira muita gente e muitas mulheres mais novas, mais velhas, realmente se inspiram em você? Como você tem qual é esse olhar? Como é que você se vê como uma pessoa que é inspiradora de outras? Então, esse ensaio sensual teve muito isso como objetivo, que a juventude vai embora, mas a jovialidade não vai embora. A pele da menina que atrai homens pode ir embora, mas a sensualidade de uma mulher não vai embora. Se ela tem isso intrínseco, não vai embora. E eu quis mostrar para as mulheres que elas podem ter 60, 70, 80, 90 anos e serem sensuais, né? E outro dia eu estava até falando para o meu filho que nesse momento eu não tenho vontade de fazer ensaio sensual. Não vou fazer porque eu não estou com vontade, a não ser que me paguem muito bem. Tá aí a dica, gente, tá aí a dica, vamos pagar que nós queremos ver. Por exemplo, se pedirem para eu fazer alguma foto, alguma coisa, para uma campanha que eu ache que vai valer a pena, eu faço. E eu acho que é isso, a gente tem que estimular as mulheres. Gente, se vocês têm 60 anos, 70 anos, são saudáveis, vão lá, procurem o seu feminino e manda bala, vamos embora, vamos viver. Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem que viver, né? E acho que eu consegui transmitir bem esse recado. Depois eu gostei muito de fazer foto sensual e fiz depois de 2 anos, né? E nesse momento eu tenho que ser honesta comigo. Não estou com vontade de fazer, não vou fazer, né? Porque foram movimentos que vieram de dentro de mim, né? E eu penso que é isso. Eu acho que as mulheres que puderem se perceber como mulheres que podem ser mulheres, independentemente da idade que tenham, nossa, tudo isso vai ter um valor enorme, vai alterar muito o comportamento dos outros que olham para vocês, né? É isso, não interessa a idade, né? Primeiro você se olhe, encontre o que há de bom, o que há de bonito, o que há de sensual que você tem, com certeza, todas temos. Uma é no olhar, outra é no falar, outra é no gestual. Uma vez um amigo meu me falou, mulher é tão besta, né? Ela fica preocupada com celulite, enquanto a gente está preocupado no movimento dela, no jeito de falar. É muito louco isso, né? Às vezes a gente fica preocupada com um negocinho, mas isso é do feminino, né? E a gente fica preocupada com a outra, né? O que a outra mulher vai pensar. Pois é. E não, gente, olhem para vocês, sabe? No que vocês podem ser, no que pode sair de dentro de vocês que vocês julgam bem bacana. E coloque para fora, vambora, né?
E exatamente isso, e a maturidade, a sensualidade que caminham ali juntos, né, paralelamente. Eu acho isso muito bonito porque, por exemplo, eu vou fazer 52 anos. E eu não me troco, claro que eu não tenho o corpo que eu tinha aos 20, aos 30, mas eu não me trocaria hoje, não me troco hoje pro que eu fui em termos de corpo no passado. Porque é outra coisa que a gente acaba valorizando. É exatamente o que você acabou de falar. Nós vamos nos reconstruindo de todos os dias, na verdade. E a gente começa a dar valor para coisas que hoje tem uma outra importância, tem um outro valor e que não tinha lá atrás. E é muito bonito da gente reconhecer isso e passar essa experiência para as outras pessoas. Quando você falou da sua mãe que já não caminhava, tal... eu vejo que muitas vezes tem muitas pessoas que falam assim, eu não quero fazer tal coisa, até inconscientemente dá uma travada, porque muitas vezes fala assim, eu não tenho para onde ir, né? O caminhar é um movimento, eu vou para os mesmos lugares, e na verdade a gente pode estar no mesmo lugar e revisitar tantas coisas diferentes. É como quando a gente lê um livro pela segunda vez, assiste a um filme pela segunda vez, escuto uma música pela segunda, terceira, 10ª vez. Eu faço muito vídeo a partir de trechos de música. E aí eu falo de relacionamentos. E outro dia eu fiz um vídeo em cima de uma letra. E depois, no mesmo dia, eu ouvi a música de novo. Eu falei, nossa, mas eu não tinha escutado isso agora há pouco. Então é um novo olhar. E eu acho que isso é muito importante. E exatamente sobre isso que eu quero falar. Como é que se dá, de onde veio esse seu projeto de fazer estas lives com tanta gente boa que você tem feito, e para onde é que você está caminhando com esse movimento, porque você está aprendendo. Você falou outro dia, numa das suas lives, que você está aprendendo com a tecnologia, como se você fosse uma adolescente, descobrindo o mundo, na verdade, né, por meio tecnológico. Como é isso que você... E até você falou assim outro dia, eu não sabia conectar. E eu falei, depois eu faço isso, porque agora eu vou dar atenção para o entrevistado, né? Para o meu convidado aqui. Como é essa descoberta toda? As lives é interessante porque quando eu comecei as lives, não existiam essas lives ainda, né, de entrevistas, estava começando e na Rede TV ainda não existia, e eu sugeri para o meu diretor, falei, eu quero experimentar isso e vamos colocar no programa, né? Daí ele topou e a gente começou, e aí eu me vi novamente tendo algo de legal para fazer para as pessoas e para mim, né? Aí, com essas lives, eu saí da Rede TV, né? E eu tinha convidado a Roberta Campos e o Benti para fazerem lives, mas seria pela Rede TV. E daí eu falei para eles, vocês topam fazer a live com a Fá Morena? Hoje eu não tenho mais a televisão por detrás. Mas é claro que sim, porque, Fá, você é o nome da música. E daí eu fiz no Instagram, né? E comecei a me sentir insatisfeita porque eu queria fazer ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Aí nós fomos pesquisar, minha assessoria é uma graça, Márcia Stivel é demais. Aí a gente começou a pesquisar, encontramos uma plataforma que junta os três. Mas e eu sozinha aqui para aprender essa plataforma, Gislene? Eu, que não sou nada tecnológica, quer dizer, agora eu sou, hein? Porque agora eu agora eu ponho as três plataformas no ar, mas sempre testando, elas se prontificando a me ajudar. E aí foi isso, eu resolvi que eu queria fazer isso, queria trabalhar nas redes sociais, eu quero voltar para a TV, se Deus quiser vou conseguir. Mas enquanto isso não acontece, trabalhar nas redes sociais para mim tem sido muito bom. E eu tenho continuado com as lives com artistas nos quais eu acredito e com personalidades nos quais eu acredito também.
E conseguindo, depois de tentativas, porque o que acontece? Não dava certo de juntar os 13 e já estava na hora. Você sabe como é? Com a tecnologia, não é todo mundo que consegue entrar, né? Mesmo sendo simples. Comigo aconteceu a mesma coisa. Outro dia com a Olga Bongiovanni também aconteceu isso. Ela falou, Fá, eu não estou conseguindo entrar. Eu falei, então vamos para o Insta e depois a gente passa para o YouTube e para o Face. Porque o convidado em primeiro lugar, para mim é assim. Então não estava dando certo no começo as plataformas, aí eu falava, gente, vamos para o Insta que é mais fácil, dominamos e depois eu vou ver isso. Entendeu? Então eu fiquei umas 3 semanas desse jeito. Tanto que a minha live com a Beth Zafir, eu falei, Beth, a gente vai ficar pequenininha. Aí ela falou pra mim, Fá, mas do outro jeito a gente tá cortada, porque ela não conseguiu virar. O que eu vou fazer? Cada um tem o seu próprio jeito de lidar com a tecnologia. Aí eu falei, não, Beth, então vamos deitadinha mesmo, pequenininha, que o papo é que vá. Exatamente. Um tempo atrás a gente não conseguiu conectar um convidado aqui, o Skype não funcionou, a gente falou, vai por telefone mesmo e tá tudo certo, porque o que importa é o que a pessoa veio falar, né? Então, tá tudo certo. Outro dia eu dei uma entrevista para uma rádio também, caía a conexão no meio da entrevista, e eu voltava, e daqui a pouco ficava um tempo e caía de novo, falava, meu Deus. Mas nessa época é assim, né? Todo mundo tá usando muito, sempre usou, mas agora mais ainda, porque tudo ficou dentro de casa. A empresa foi para dentro de casa, a escola foi para dentro de casa, o entretenimento foi para dentro de casa, e tudo é por meio da tecnologia. Então quem não sabia começou a mexer, estamos todos aprendendo, eu também aprendo, aprendo com essa coisa de plataformas, mas no final dá tudo certo. Bora lá, tem mais coisa aqui. Como é que está a música para você neste momento? Soube que você tem umas peripécias com a música agora? Tá aprendendo o quê? Não, eu tô aprendendo a cantar. Por isso tá sendo para mim um movimento de vida, além da Suzane e das lives. Que é assim, uma coisa é você cantar, eu já fiz aula de canto há anos, já cantei na noite há anos, mas há muito tempo que eu não cantava. E agora eu tô vendo uma outra forma, uma outra leitura de canto, com um cantor fabuloso que é o Cadu de Andrade. E além das aulas de canto, a gente conversa, a gente tem ideias, isso tem sido muito rico, né? Tem sido um movimento de vida aqui dentro de casa, né? E aí eu tenho que treinar, e é muito bacana isso. E até, além de tudo, repensar os meus próprios movimentos musicais, né? Porque eu sempre apresento os outros. Quando eu apresentava na TV, eu fazia segunda voz no backstage, a gente brincava um pouquinho quando dava, entendeu? Mas não é a mesma coisa, né? De encontrar novamente uma veia musical. E tá sendo uma experiência incrível essa para mim. É verdade, é uma pergunta, né? Eu li, mas a gente lê as coisas na internet, nem sempre é verdade. Você se inscreveu no The Voice? Me inscrevi e não fui aceita. Mas que absurdo isso! Ô, The Voice, como assim? Mas, enfim, vai tentar de novo. A gente nunca desiste, brasileiro não desiste. Treina mais um pouco e volta, porque queremos ver. Você gosta de cozinhar, eu soube que você gosta de cozinhar, e você está escrevendo um livro. Esse livro é de receitas, esse livro é de poesias. Conta um pouco pra gente, porque eu sei que tem uma surpresa aí, vai sair alguma coisa? Então, é um livro de receitas que eu comecei a escrever, começaram a surgir poesias e eu fui escrevendo, e achei interessante o que aconteceu. Aí eu estava com a minha nora, não a Júlia, a Fê. A gente estava na sala, eu falei, Fê, vê se você gosta disso. E daí, falei para ela poesia, ela falou, nossa, que interessante, Fá, né? Eu falei, acho que eu vou mesclar com as receitas. E ela falou, nossa, que ideia, né?
eu falei, vou fazer. E daí eu tô fazendo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, tem algumas poesias que são erotizadas, né? Às vezes surgem essas coisas na cabeça e eu gosto de escrever, né? E comida e erotismo tem uma ligação, né? Tem. Comida e família tem uma ligação. Então, determinadas comidas estão me trazendo poesias de um jeito. Outras comidas estão me trazendo poesias de outro jeito. Então, eu estou aí fazendo o livro, né? Alguns lugares até noticiaram que o livro estava no fim. Não, ao contrário, o livro está no começo. E eu nunca pensei que na pandemia eu fosse trabalhar tanto, porque normalmente eu me disciplino para escrever. E reservo umas horas por semana, né, de alguns dias para escrever. Porque 1 hora escrevendo é nada. Sim. 1 hora é aquecimento, depois que a gente vai, né? Então preciso de algumas horas para escrever. Numa tarde, numa manhã, eu adoro escrever de manhã. Então, e de manhã eu honestamente estou ocupada com outra poesia, que é a Suzane, né? É uma poesia tanto. A gente toma café, um café que duraria 10 minutos para mim, é 1 hora, porque ela sorri, a gente brinca e bate com a mãozinha na mesa e não sei o que. Tudo isso é poesia para mim. E é uma musa inspiradora, né? A sua filha A sua filha é fotógrafa? Minha filha é fotógrafa profissional. Agora, com a pandemia, ela tem tentado evitar, né, o trabalho de fotógrafa, porque muitas pessoas, é interessante, né? Elas falam assim, não, mas eu estou me cuidando. E quando você vai ver no Instagram, nas redes sociais, está se cuidando coisa nenhuma, né? Junto um monte de gente em casa. Então, alguns clientes ela preferiu não atender, né? Ela me fotografava nos programas de TV e se eu voltar vou convidá-la novamente, mas acho difícil. Sabe por que eu perguntei? Porque você estava aqui falando da poesia com a comida, né? A culinária, essa coisa toda, e você estava falando, eu estava aqui pensando. Se de repente você lança um livro, talvez um outro projeto paralelo, um áudio, vídeo, book, que você coloca poesia, fotografia, música e comida. Bem lindo. Pode ficar muito lindo isso. Sim. Você pode fazer as duas coisas aí, olha, você tem... É um movimento artístico quase completo, né? Exato. Com música também, né? Porque as músicas também, nossa, quantas vezes eu não cozinho ouvindo coisas, né? Ouvindo música, né? É uma inspiração. Fá, aguenta aí de novo. A gente vai de novo para um apoio cultural rapidíssimo e a gente já volta. Tá joia. Até já. Passou voando. Já estamos no último bloco. Ah, que peninha. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Não se preocupe. Você chegou agora, mas depois você volta e assiste esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo aqui com a Fá Morena. E depois você assiste porque fica gravado. Agora a gente vai continuar. Você pega aí o bonde andando que tá tudo certo. Aqui dá pra pegar o trem agora e sentar na janelinha. Não tem problema. Dá pra acompanhar e depois você volta. Fá, tá aí? Tô aqui. Tá aí. Então bora lá. Bom, vamos lá. Eu quero saber, nessa era que nós estamos, eu gosto muito do sociólogo, do Zygmunt Bauman, que ele falava, né, infelizmente ele faleceu, mas que ele tem lá todo um material, toda uma tese dele da era da modernidade líquida. E que tudo mudou, e amores líquidos, essa questão toda, os vínculos mudaram, os valores mudaram, aquilo que era tão importante já teve uma mudança, e essa mudança social e tudo isso. Principalmente juntando tudo isso e nesse momento que estamos, como que você vê a era do ter e do ser? Já que, né, nós falamos tanto de pessoas, de arte, de música, de gente verdadeira. O que é o ter e o ser? Principalmente, eu tô te fazendo essa pergunta baseado naquela sua história lá de Maragogi, do menininho da Coca-Cola. Eu tenho a impressão, Gislene,
que muitas coisas ainda vão mudar, porque uma grande parte de pensadores diz que as coisas já mudaram. Eu acho que não. Eu acho que a pandemia só começou. Eu tenho a impressão que muitas coisas ainda vão acontecer por causa da pandemia. Então, alguns valores vão ser modificados. Acho que a gente vai ter, não é possível, né? Se existirem seres humanos, né? A gente vai ter que olhar para o lado e perceber a necessidade do outro. Eu tenho a impressão que as necessidades vão mudar, já estão mudando, né? E o Pondé, né? O Luiz Felipe Pondé, gosto muito dele. Ele acha que não, ele acha que muitas crises aconteceram e as pessoas continuam as mesmas até hoje, lógico. Nossos instintos, nossas emoções são iguais. Daqui a 10 anos, muitos já terão esquecido, né? Mas hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, acho que a gente vai olhar mais para o outro, porque as pessoas estão necessitando mais umas das outras. Eu tenho essa impressão. Eu tô te fazendo essa pergunta também, porque, por exemplo, a área artística, os profissionais da área artística, espetáculos, dança, shows, foram e estão... Tá ouvindo? Oi? Parei de te ouvir. Tá ouvindo agora? Parei de te ouvir. Oi. Agora sim. Você ouviu o que eu respondi? Ouvimos tudo. Tá. E daí eu disse que parei, porque... E eu parei mesmo, porque eu tenho a impressão que é só vivendo que a gente vê como essas mudanças vão acontecer. No sentido dos vínculos, eu acho que os vínculos que são fortes, eles permanecem, eles estão mais fortificados. Não sei se você vê assim. Eu vejo as famílias mais unidas, né? Agora, os vínculos que são mais líquidos, como você diz, não sei. Eu tenho a impressão que houve um momento de ruptura. Como... não que não fosse sólido, não fosse sólida a minha relação com a RTV, mas acabou. Então acabou. Eu acho que a pandemia deu a chance de acabar coisas e deu a chance de solidificar coisas, sabe? Eu tenho a impressão que esses movimentos ficaram todos muito fortificados, né? Até a raiva, infelizmente, o ódio que a gente vê nas redes sociais. Mas eu tenho a impressão que o pós-pandemia vai ser um pós de olhar para o outro, olhar mais para o outro. Sim, quando você fala, por exemplo, dessa sua ligação e desse rompimento, vou chamar assim, da Rede TV, por exemplo, que você passou quase 2 décadas lá, né, quase 18 anos, eu penso que, na verdade, é como todas as relações, né, que tudo são ciclos com começo, meio e fim. Tá ouvindo? Eu estou aumentando um pouquinho o teu som, porque acaba de passar um caminhão. E daí eu não te ouvia. Tá, eu disse que nessa sua ruptura, nessa sua saída da Rede TV, que eu penso que são ciclos. Como tudo na vida são ciclos, tem começo, meio e fim. E fazendo um paralelo com as relações, né, humanas, não é porque termina que estava ruim, mas que é um outro ciclo, né? Uma outra forma de olhar e recomeçar. E a vida é feita de ciclos, de términos e recomeços constantes. Eu também vi uma live sua, uma postagem, que falava do cancelar o cancelamento, né? Eu até já falei, já fizemos programa aqui na rádio falando sobre isso. Eu também sou muito a favor de cancelar o cancelamento. E por que eu tô falando do cancelamento? Porque, na verdade, eu penso mais ou menos como você. Muitas coisas tem um outro padrão agora, principalmente na pandemia. Muitas coisas foram rompidas e outras foram solidificadas. E eu acho que nesse caminhar, né, de romper algumas coisas e solidificar outras, eu acho que